E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre a integração numérica e a gente vai olhar o exemplo da integral da função 1 sobre x, tá? Eu vou integrar ela nos limites de 1 até 2, esse vai ser o nosso exemplo. A gente sabe resolver essa integral, né? A integral disso é a primitiva, né? Que é o logaritmo de x, calculado em 1 e 2. Isso vai dar logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 é 0, então vai dar ln de 2. Isso a gente sabe fazer, tá? Se a gente calcular isso, fazer isso na calculadora, isso aqui vai dar 0,6934147, tá bom? A questão se a gente usar os nossos métodos numéricos, tá? Eles permitem a gente estimar a integral com uma acurácia proximamente igual à acurácia que a gente quiser, né? Para a nossa estimativa do integrando, tá? A gente pode aproximar o valor de 1 sobre x muito bem, né? E a gente pode conseguir uma acurácia, uma estimativa, uma acurácia da estimativa tão perto do valor do logaritmo de 2 que a gente quer. Para a gente fazer a nossa vida mais fácil, tá? A gente escolheu usar um exemplo muito simples, tá? Um caso muito simples de aproximação, em que eu vou pegar a nossa função 1 sobre x, tá? 1 sobre x no lado positivo do eixo, no primeiro quadrante. Ela tem essa forma aqui. E eu vou pegar ela e vou dividir em dois pedaços só para poder deixar as coisas mais fáceis, tá? Vou pegar ela e dividir em dois pedaços. Vamos pegar aqui como 1, aqui como 2 e aqui no meio como 3 meios, tá bom? A gente pode esperar, né? A gente não pode esperar uma aproximação muito boa pelo logaritmo de 2 usando só dois intervalos. A gente viu que a nossa integral usa infinitos intervalos. Então é de se esperar que a aproximação seja boa para um valor de intervalos muito grande. Mas, só com dois intervalos, a gente consegue fazer uma estimativa da área embaixo de uma hipérbola, né? Baseada só em 3 pontos, como no caso da nossa figura 1. Portanto, não vai ser uma aproximação muito boa. Eu vou tentar fazer, então, primeiro eu vou usar a regra trapezoidal, tá? Regra do trapezoide, para estimar esse valor, tá bom? Lembrando, né, que a nossa regra trapezoidal diz que a fórmula da área abaixo da curva ela pode ser aproximada com um ΔX, certo? Vezes 1 sobre 2y0 mais y2. Aqui, no nosso caso aqui só tem 3y, né? Então vai dar mais 1 sobre 2y3. Tá, tem algo errado. Ah, tá. É y0, y1, y2. Tá? É isso que ela diz. No caso, como a gente sabe que o ΔX é o B menos A sobre N, então o ΔX vai ser 2 menos 1 sobre N, que é 2, né? Então vai dar meio, tá? E o nosso YI, né? E a consequência é que o nosso YI vai ser dado por 1 sobre 1 mais 1 meio de I. Tá? Então, esse daqui, lembrando que isso aqui é o nosso f de xi, tá?
basicamente a gente está pegando a nossa f e está substituindo o valor que está aqui, tá? Então, se a gente plotar aqui nessa fórmula, a gente vai ter que essa área aqui vai ser aproximadamente meio de meio vezes 1, né? Mais 2/3, tá? Mais meio de meio vezes meio, tá? Isso aqui. É isso que vai dar. Se a gente fizer essa conta aqui, né, e for olhar o nosso resultado do ponto de vista numérico, né, a gente só tem dois termos, né, que podem ser adicionados juntos. Se a gente pegar esses números e jogar todo mundo aí na calculadora, a gente vai ver uma estimativa para isso aqui igual a 0,708, tá? Para a área da região, que é surpreendentemente, né? Só considerando que só tem duas divisões, é uma aproximação razoável, né? Para o valor que a gente quer, que é de 0,69. Surpreendentemente, dentro das circunstâncias que a gente está tratando, é uma aproximação bastante razoável. Agora a gente pode fazer a mesma coisa usando a regra de Simpson, né? Para os dois intervalos. Se a gente usar a nossa regra de Simpson, então eu vou apagar isso aqui e vou deixar só o resultado numérico, para a gente poder ver a diferença, né? Pela regra trapezoidal, isso deu 0,708. Pela regra de Simpson, tá? Pela regra de Simpson, a gente, lembrando que a nossa fórmula vai ser ΔX sobre 3 vezes, esse aqui é para a área, né? A área vai ser ΔX sobre 3. Esse é para o caso de n igual a 2, tá? y0 mais 4y1 mais y2, tá? Isso aqui vai dar o quê? ΔX é meio, né? Então vai dar 1/6 vezes 1 mais 4 vezes 2/3, y2 que é 1/2. Tá? E isso aqui, se a gente for jogar na calculadora, vai dar o quê? Vai dar 0,9444. Então, pela regra de Simpson, o nosso resultado deu 0,69444. Tá? É impressionante, também é impressionante quão perto que a nossa estimativa ela tá em relação ao valor verdadeiro, né? Ainda mais próxima em relação do que a regra trapezoidal, né? Mais impressionante ainda é pensar que esse resultado é usado apenas para dois intervalos, que é muito pouco. Então, se a gente fosse... A acurácia da regra de Simpson é proporcional ao nosso ΔX à quarta. Ou seja, se eu pegar o valor real, tá? Valor real. Um módulo, tá? E fizer a diferença dele pro valor pela regra de Simpson, isso aqui vai ser aproximadamente igual ao nosso ΔX elevado à quarta. Então, se a gente fizer... Isso significa que se a gente fizer uma divisão de 10 intervalos, tá? Nosso ΔX vai ser 1 sobre 10 e o nosso erro vai ser da ordem de 10 a menos 4, tá? A gente vai ter 4 dígitos de precisão, tá? De acurácia.
o, a conta não é sempre particularmente difícil, tá? Às vezes é possível fazer ela na mão. As outras aproximações numéricas, como a gente verificou, ela não é tão acurada. A razão pela regra de Simpson ser mais acurada é que se a gente fizer o encontro de uma parábola com a aproximação de uma parábola pela curva, tá? É isso que a gente a ideia da regra de Simpson, né? A regra de Simpson ela faz uma aproximação quadrática, portanto a gente vai estar aproximando a curva de interesse a uma parábola. De novo, justamente então a combinação de uma parábola com a curva, como a gente já viu, em vez de uma linha reta, é muito mais preciso, né? A regra de Simpson ela fornece a área exata abaixo do gráfico de função de grau 2 ou menos, né? Às vezes pode ser uma parábola ou uma linha reta. Enquanto outros métodos são exatos apenas para funções cujos gráficos são lineares, né? Tanto a soma de rima quanto a regra trapezoidal são aproximações lineares. Na verdade, a soma de rima nem chega a ser uma aproximação linear. Estranhamente, a regra de Simpson também fornece a área exata, né, sobre a curva para curvas cúbicas, o que explica porque o erro é comparável à quarta potência de ΔX. Tá? Então, se a gente tiver uma curva cúbica também, a gente vai ter uma aproximação muito razoável, né, desculpa, vai ter um valor exato, né, da curva usando a regra de Simpson. Tá? Então, a regra, entretanto, a regra de Simpson ela tem problemas, né? Se a derivada for ilimitada, né? Se ela não tiver limite. Por exemplo, se a gente tiver uma situação de derivadas incontínuas, né? Perto de zero para a função f de x igual a 1 sobre x, por exemplo. A gente vai ter problema, tá? Porque a nossa derivada vai para o infinito, né? Ou se o gráfico não for suave o suficiente, né? Se ele tiver bicos, coisas do tipo. Se as variações forem muito bruscas. Tá bom? Então, no final das contas, né, a gente pode acabar se perguntando como a gente pode lembrar as fórmulas para a regra trapezoidal e a regra de Simpson para usar numa prova, né? Como a gente pode saber se a gente lembra da fórmula corretamente, né? Então, a ideia é partir de um recurso explicitamente mnemônico, né? Em vez de memorizar a fórmula inteira, é muito mais simples, né? A gente pode memorizar um caso, a gente pode memorizar um caso simples, um caso muito simples. Por exemplo, se a gente tiver um caso simples como recurso mnemônico, né? Se a gente tiver uma função f de x igual a 1, tá? E aí a gente reconstrói a fórmula completa a partir disso, tá? A fórmula para f de x igual a 1 é fácil de verificar, né? Se a área sobre a curva não for b menos a, né? A gente está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, considerando a fórmula para a regra trapezoidal, né? A área igual a, vou colocar aqui, trapezoide. Para esse exemplo aí, da f de x igual a 1, a área, né, ela precisa ser, né, ela é dada como aproximadamente ΔX vezes 1/2 de y0 mais y1 mais tananã mais yn menos 1
mais 1 meio de yn, tá? Essa aqui é a fórmula, lembrando. Se a nossa função é f de x igual a 1, né, então o yi é 1 para qualquer valor que seja o valor de i. Né? Então a gente vai ter a situação Δx, nossa área vai ser aproximadamente Δx vezes 1 meio, né, que é 1, né, mais 1, mais 1, mais... E aí ele só para ser coerente, né, mais 1, né, e isso aqui a gente vai fazer... ele vai se repetir n menos uma vezes, né? E isso aqui, né? Mais meio de novo. No final das contas, né? Isso aqui vai ser igual a ΔX vezes meio mais n menos 1, tá? Mais meio. E isso aqui, no final das contas, isso aqui vai dar 1, né? Menos 1 vai dar 0, só vai sobrar o n, vai sobrar ΔX vezes n. E o ΔX a gente define, né, como sendo b menos a dividido por n, isso vezes n, que no final das contas é b menos a, que é exatamente o valor da integral de a até b de dx, né? Isso aqui, explicitamente de 1 dx. Tá? Exatamente esse valor. Então isso é uma forma da gente conferir se a fórmula que a gente lembrou está correta. Lembrando que essa função aqui, como ela é constante, né, seja qual for o artifício, soma de Riemann, regra do trapezoide ou regra do Simpson, né, ela vai convergir, né, para o valor correto de b menos a. Então é uma boa forma de verificar se a fórmula que a gente lembra está correta. Okay? Então, a gente, para poder finalizar, tá? Eu quero deixar um exercício, tá? E o exercício é o seguinte: a gente vai ter um problema, né, que usa a regra de Simpson para aproximar uma integral definida importante em probabilidade. Em nossos vídeos de probabilidade, a gente aprendeu que quando dado uma função de densidade de probabilidade f de x, a gente pode calcular a probabilidade P de um evento x está entre um período A e B, calculando uma integral definida, né? Como é que a gente vê, como é que era isso? Bom, a probabilidade de um evento... A gente viu que a probabilidade de um evento está acontecer entre os limites A e B é dado pela integral nesses limites de uma função de densidade de probabilidade f, né, de x dx, tá? E a gente assume que a densidade de probabilidade tem a seguinte propriedade. A propriedade dela é que se a gente integrar isso no domínio dos reais inteiro, né, de menos infinito até infinito, essa função tem que dar 1. Porque a maior probabilidade possível é 100%, né, de chance de acontecer. Então é 1. Mais para frente, né, a gente vai mostrar que qual que é a função f de x igual a 1 sobre raiz de π, tá? Vezes e elevado a menos x quadrado. É uma função de densidade de probabilidade, tá? E que segue essa propriedade. Por agora, a gente vai só assumir essa propriedade. Então, isso aqui, a princípio, a gente não precisa saber qual função é. Então, as questões são as seguintes, tá? Vamos supondo a função de densidade de probabilidade para um homem americano de altura... A distribuição, né? A distribuição de probabilidade para a altura altura masculina americana, tá?
E é aproximadamente, lembrando que nos Estados Unidos a gente mede as coisas no sistema imperial, né? Então é dado em polegadas, tá? Essa aqui é a distribuição. H de x, isso é a altura, isso é igual a 1 sobre 2,8 vezes raiz de 2π. Isso vezes e elevado a menos x menos 60, menos 69 ao quadrado. Isso dividido por 5,6. Tá? Essa é a função de densidade de probabilidade que estima a altura aproximada, né? De altura masculina aproximada, com x sendo a altura em polegadas, tá? Então, usando a regra de Simpson, a questão é, primeira questão, usar a regra de Simpson para estimar a probabilidade de um homem americano ter entre 5 pés, tá, de altura. Então a gente vai ter que pesquisar lá qual que é o fator de correção ou conversão de probabilidade para pés. E entre 6 pés de altura. E a segunda questão é estimar, usar a regra de Simpson para estimar a probabilidade de um homem americano ter mais de 2,5 metros de altura. Tá? Eu vou deixar aqui em pé, tá? Também, vamos mudar. Eu vou deixar do nosso x ser maior... Não, ter mais, né? Ter mais, então é maior que 8 pés de altura. Tá? Bom, é esse o exercício que eu vou deixar. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.